a dor da humilhação e o propósito divino, o vale da humilhação. A humilhação é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Não estamos falando apenas de momentos constrangedores ou situações embaraçosas passageiras, mas daquelas feridas profundas que marcam a alma, que abalam a autoestima e que fazem você questionar seu valor, seu propósito e até mesmo sua identidade. É quando você é rejeitado no ambiente de trabalho, onde dedicou anos da sua vida, quando é traído por quem você confiava plenamente, quando é menosprezado na frente de outros, quando suas capacidades são questionadas publicamente, ou quando seus sonhos são ridicularizados por aqueles que deveriam apoiá-lo. Esses momentos de humilhação carregam um peso que vai além da dor momentânea. Eles tentam roubar sua dignidade, sua confiança e sua esperança no futuro. Você pode ter experimentado isso no seu local de trabalho, onde seus esforços foram ignorados e outros receberam o crédito. Talvez tenha sido na sua família, onde suas conquistas foram minimizadas e suas falhas maximizadas. Pode ter sido em relacionamentos, onde você foi usado e depois descartado como se não tivesse valor. Ou talvez tenha sido em ambientes que deveriam ser seguros, como comunidades de fé ou círculos de amizade, onde você foi julgado, excluído ou tratado como inferior. O que torna a humilhação especialmente devastadora é que ela muitas vezes acontece justamente nos lugares onde você mais investiu seu coração, seu tempo e sua energia. É onde você era vulnerável, onde você confiou, onde você se entregou de verdade. E é exatamente por isso que a dor é tão profunda. Você não apenas perdeu algo externo, você sentiu que perdeu parte de si mesmo. A realidade bíblica da humilhação. Mas aqui está uma verdade poderosa que precisa ser declarada desde o início. A humilhação não é o fim da sua história. Na verdade, quando olhamos para as Escrituras, descobrimos um padrão fascinante e encorajador. Deus tem um histórico de exaltar seus filhos, exatamente nos lugares onde eles foram humilhados. Não em lugares diferentes, não em contextos novos e desconhecidos, mas precisamente ali, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo território, onde a vergonha tentou defini-los. José é um dos exemplos mais marcantes deste princípio divino. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, aqueles que compartilhavam o mesmo sangue, a mesma história familiar. A traição veio de dentro de casa. José foi levado ao Egito em correntes, despojado de sua identidade, de sua liberdade e de sua dignidade. Ele não apenas perdeu seu manto colorido, símbolo, o propósito por trás da provação. Deus exaltou José exatamente no lugar onde ele foi humilhado. O Egito, que tinha sido a terra de sua escravidão e aprisionamento, tornou-se o lugar de sua maior autoridade e influência. A história de José nos ensina que Deus não desperdiça nossa dor. Ele não ignora nossa humilhação. Ele está trabalhando um propósito maior, que ainda não podemos ver completamente. Davi é outro exemplo poderoso. Ele foi ungido rei ainda jovem. Recebeu uma promessa divina clara sobre seu destino. Mas então veio Saul, o rei atual, que deveria ser um mentor, um apoiador, alguém que prepararia Davi para seu futuro reinado. Em vez disso, Saul tornou-se seu perseguidor implacável. Davi teve que fugir, viver em cavernas, esconder-se como um criminoso, ser caçado como um animal selvagem. Ele foi separado de sua família, de seus amigos, de tudo que conhecia. Ele viveu anos em exílio, humilhado, questionando quando a promessa de Deus se cumpriria. Houve momentos em que Davi teve oportunidades de matar Saul e tomar o trono pela força. Ele poderia ter justificado essa ação, dizendo que Deus já o havia ungido,
que era apenas questão de acelerar o processo divino. Mas Davi escolheu honrar a Deus mesmo na humilhação, respeitar a autoridade estabelecida mesmo quando ela era injusta, esperar o tempo de Deus mesmo quando parecia nunca chegar. E quando finalmente chegou o momento, Davi não apenas se tornou rei, ele se tornou o maior rei que Israel já teve. Um homem segundo o coração de Deus, alguém cuja linhagem traria o próprio Messias. Deus exaltou Davi no mesmo reino onde ele foi humilhado e perseguido. Israel, que testemunhou sua fuga e sua vergonha, testemunhou sua coroação e sua glória. As mesmas montanhas onde ele se escondeu em cavernas se tornaram parte do reino que ele governaria com justiça e sabedoria. O exemplo supremo, Jesus Cristo. Mas o exemplo máximo de humilhação, seguida de exaltação, é o próprio Jesus Cristo. Ele deixou a glória celestial e se fez homem, nasceu em uma manjedoura, viveu como carpinteiro em uma cidade desprezada. Durante seu ministério, foi rejeitado por sua própria família, ridicularizado pelos líderes religiosos, abandonado por seus discípulos mais próximos. A humilhação culminou na cruz, onde ele foi despido, espancado, zombado, cuspido ou crucificado entre criminosos. Ele experimentou a máxima vergonha e abandono, a ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a cruz não foi o fim. 3 dias depois, veio a ressurreição. E onde Jesus foi exaltado? No mesmo mundo que o rejeitou, na mesma cidade que o crucificou, perante as mesmas autoridades que o condenaram. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cada joelho se dobrará e cada língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A terra que testemunhou sua humilhação testemunhará sua volta triunfante em glória. Este padrão bíblico não é coincidência, é o método de Deus. Ele permite a humilhação para revelar o que há em nossos corações, para purificar nosso caráter, para nos preparar para a exaltação que Ele já planejou. A humilhação testa nossa fé, nossa lealdade, nossa dependência dEle. Ela nos força a decidir se serviremos a Deus por causa das bênçãos ou por causa dele mesmo. Ela remove o orgulho, a autossuficiência, a confiança na carne. E quando estamos completamente quebrantados, completamente dependentes, completamente esvaziados de nós mesmos, então Deus pode nos encher de si mesmo e nos usar poderosamente. Por que Deus permite a humilhação? Deus permite a humilhação porque Ele está mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. Ele está preparando vasos que possam carregar sua glória sem quebrarem sob o peso. Pense nisso. Se José tivesse ido diretamente da casa de seu pai para o palácio do faraó, sem os anos de escravidão e prisão, ele teria a sabedoria, a compaixão, o perdão e a humildade necessários para governar com justiça. Provavelmente não. Foi na humilhação que ele aprendeu a depender completamente de Deus, a interpretar sonhos pela revelação divina, a gerenciar recursos com excelência, a perdoar o imperdoável. A humilhação também remove as plateias erradas de nossas vidas. Quando você está no topo, cercado de sucesso e reconhecimento, é fácil ter muitos amigos, muitos apoiadores, muitos que querem estar ao seu lado. Mas quando você cai, quando passa pela humilhação, essas multidões desaparecem rapidamente. E, embora isso seja doloroso, é também libertador. Você descobre quem realmente se importa com você, quem realmente te ama, quem permanece ao seu lado, não pelo que você tem ou pode oferecer, mas por quem você é. Você também descobre que Deus é suficiente, que quando todos te abandonam, Ele permanece fiel. A humilhação quebra
nossa dependência de validação externa e nos ensina a encontrar nossa identidade e valor em Deus sozinho. Quando você não tem mais títulos impressionantes, posses materiais, posições de prestígio ou aplausos da multidão, você é forçado a confrontar a questão fundamental: quem sou eu realmente? E a resposta que Deus quer que descubramos é: você é filho amado, escolhido, valorizado, não pelo que faz, mas por quem ele é. O processo de transformação no vale a tentação de buscar vingança ou atalhos quando estamos no vale da humilhação. Enfrentamos tentações específicas e poderosas. A primeira e mais natural é a tentação da vingança. Queremos acertar contas, provar nosso valor, fazer aqueles que nos humilharam pagarem pelo que fizeram. Planejamos mentalmente como vamos confrontá-los. Como vamos mostrar que eles estavam errados. Como vamos faz-los se arrependerem. Essa sede de vingança pode consumir nossos pensamentos, envenenar nosso coração e atrasar nosso processo de cura e restauração. Davi teve múltiplas oportunidades de matar Saul. Seus próprios homens o encorajaram a fazer isso, argumentando que era a vontade de Deus, que era justiça, que era seu direito. Mas Davi recusou. Ele cortou apenas a ponta do manto de Saul e depois se arrependeu até disso. Por quê? Porque Davi entendeu um princípio fundamental: a vingança pertence a Deus. Quando tentamos fazer justiça com nossas próprias mãos, estamos tirando de Deus a oportunidade de fazer justiça da sua maneira, no seu tempo, de uma forma muito melhor do que jamais poderíamos imaginar. Provérbios 25, verso 21 e 22 nos diz que, se nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer; se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isso amontoaremos brasas vivas sobre sua cabeça e o Senhor nos recompensará. Este é o caminho contraintuitivo do reino de Deus. Respondemos ao mal com bem, à humilhação com dignidade, ao ódio com amor. E ao fazer isso, deixamos espaço para Deus agir sobrenaturalmente. A segunda tentação é buscar atalhos para sair da situação. Queremos forçar portas, manipular circunstâncias, usar métodos questionáveis para acelerar nossa restauração. Podemos ser tentados a comprometer nossa integridade, a fazer alianças erradas, a usar as mesmas táticas daqueles que nos humilharam. Mas Deus está mais interessado em como chegamos ao destino do que em chegarmos rapidamente. O caráter desenvolvido no processo é mais importante que a velocidade da promoção. José poderia ter tentado escapar da prisão por meios ilícitos. Ele tinha acesso a informações privilegiadas como um preso de confiança. Ele poderia ter planejado uma fuga, poderia ter feito acordos questionáveis, mas ele esperou no Senhor, manteve sua integridade mesmo quando parecia não haver recompensa por isso. E quando Deus abriu a porta, foi uma porta que ninguém poderia fechar, uma promoção que ninguém poderia questionar ou reverter. Mantendo o coração puro durante a provação, o desafio mais difícil durante a humilhação é manter o coração puro. É fácil se tornar amargo, cínico, duro. É tentador construir muros emocionais tão altos que ninguém mais possa nos ferir, mas que também impedem que o amor de Deus e das pessoas certas entre. É natural querer se proteger, jurando nunca mais confiar, nunca mais ser vulnerável, nunca mais dar a ninguém o poder de nos machucar novamente. Mas a amargura é como veneno. Você pode pensar que está machucando aqueles que te feriram ao manter rancor e ressentimento, mas a pessoa que mais sofre é você mesmo. A amargura contamina sua perspectiva, rouba sua alegria, destrói seus relacionamentos, bloqueia suas bênçãos e mantém você preso ao passado. Hebreus 12, verso 15, nos adverte: atentem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação.
contaminando muitos. José tinha todo o direito de ser amargo. Mas quando seus irmãos finalmente apareceram diante dele, anos depois, ele chorou. Ele viu a mão de Deus em toda a jornada. Ele disse aquelas palavras poderosas em Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José escolheu perdoar completamente, restaurar os relacionamentos, prover para aqueles que o rejeitaram. Ele manteve um coração puro, mesmo depois de anos de injustiça. Manter o coração puro não significa negar a dor ou fingir que a humilhação não aconteceu. Significa processar a dor de maneira saudável, levar suas feridas a Deus, permitir que Ele cure, permite que Ele interprete as circunstâncias da perspectiva eterna. Significa escolher perdoar, mesmo antes de receber um pedido de desculpas. Liberar aqueles que te feriram, mesmo que nunca reconheçam o que fizeram. Confiar que Deus fará justiça, mesmo quando você não vê evidências disso. Lições aprendidas no Vale da Humilhação. É também uma escola. Deus usa esse tempo para nos ensinar lições que não poderíamos aprender em nenhum outro lugar. Primeiro, aprendemos total dependência de Deus. Quando você tem recursos, conexões, habilidades reconhecidas, é fácil confiar em si mesmo. Mas quando tudo isso é removido, você descobre que Deus é realmente tudo que você precisa. Você aprende a orar com urgência, a buscar sua presença com desesperação, a depender de sua força em sua fraqueza. Segundo, desenvolvemos compaixão genuína pelos outros que sofrem. É difícil ter verdadeira empatia por dor que você nunca experimentou. Mas quando você passa pelo vale, quando você conhece a humilhação em primeira mão, você se torna capaz de confortar outros com o mesmo conforto que recebeu de Deus. 2 Coríntios 1, verso 4, nos diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. José, por causa de seus anos de sofrimento, tinha compaixão não apenas por seus irmãos que o traíram, mas por toda a nação do Egito e pelas nações vizinhas que enfrentariam fome. Ele usou sua posição não para benefício pessoal, mas para salvar vidas. Davi, por causa de seus anos, fugindo e sendo perseguido, tinha um coração especial para os oprimidos, os marginalizados, os rejeitados. Quando se tornou rei, ele liderou com justiça e misericórdia. Terceiro, aprendemos paciência e tempo de Deus. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos resultados agora, respostas imediatas, mudanças rápidas. Mas Deus opera em um cronograma diferente. Ele está trabalhando propósitos eternos, não apenas conforto temporário. José esperou mais de 13 anos, desde o momento em que foi vendido como escravo até o momento em que foi exaltado como governador. Davi esperou aproximadamente 15 anos, desde sua unção até sua coroação. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. O tempo de espera não é tempo desperdiçado, é tempo de preparação. Deus está trabalhando em você durante esse período, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando você para carregar o peso da exaltação que virá. Muitas pessoas querem a promoção sem a preparação, a coroação sem o caráter, a plataforma sem o processo. Mas Deus, em sua sabedoria e amor, nos mantém no vale até estarmos prontos para o monte. O papel da adoração no vale, uma das armas mais poderosas durante a humilhação,
é a adoração. Não adoração emotiva quando você está se sentindo bem, mas adoração sacrificial quando tudo está desmoronando. Paulo e Silas estavam na prisão, espancados, sangrando, em correntes. Mas à meia-noite eles adoraram. Eles cantaram louvores a Deus. E sua adoração literalmente abalou os fundamentos da prisão. Abriu todas as portas, soltou todas as correntes. Adoração no vale é uma declaração de fé. É dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em você. Eu não vejo uma saída, mas eu sei que você é fiel. Minhas circunstâncias dizem que estou derrotado, mas eu declaro que você é vitorioso. A adoração muda nossa perspectiva. Quando adoramos, nossos problemas diminuem e Deus aumenta. Quando adoramos, lembramos quem Ele é e o que Ele já fez. Quando adoramos, convidamos Sua presença para a nossa situação impossível. Davi escreveu muitos dos salmos durante seus anos de fuga e humilhação. Ele derramou sua dor honestamente diante de Deus, mas sempre terminava adorando. Sempre retornava à verdade do caráter de Deus. No Salmo 34, escrito quando Davi fingiu loucura para escapar do rei Aques, ele declara: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo, não apenas nos bons tempos. Sempre, não apenas quando é conveniente. Jó, em meio à perda devastadora de tudo que tinha, caiu em terra e adorou, dizendo: No saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor o deu. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que resposta extraordinária à humilhação e perda. Jó escolheu adorar mesmo quando não entendia. E Deus eventualmente restaurou tudo em dobro. Adoração é também uma arma de guerra espiritual. Quando você está sendo humilhado, há muitas vezes uma dimensão espiritual envolvida. O inimigo quer usar a humilhação para destruir sua fé, sua identidade, seu propósito. Ele quer que você desista, que você se afaste de Deus, que você aceite a derrota como final. Mas quando você adora, você declara que Deus é maior, que o inimigo já está derrotado, que sua história não termina no vale, mas no monte da exaltação. A promessa da exaltação divina. A exaltação virá no tempo de Deus. A promessa central das Escrituras é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, verso 6, nos exorta: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Note duas verdades cruciais neste versículo. Primeiro, há uma humilhação que vem sob a mão de Deus. Ele a permite, superintende e usa para nosso bem. Segundo, há um tempo determinado para a exaltação, não se ficarmos humilhados para sempre. Há um tempo devido, um momento kairos marcado no calendário divino. Deus não está atrasado. Ele nunca chega tarde. Seu relógio opera com perfeita precisão, embora raramente coincida com nossa urgência humana. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Ana orou anos por um filho antes de Samuel nascer. Cada caso, o tempo de espera fazia parte do plano perfeito de Deus. A exaltação que Deus traz é diferente da promoção que os humanos podem dar. Quando os homens exaltam alguém, essa pessoa depende de manter o favor humano, de política, de networking, de desempenho constante. Mas quando Deus exalta, ninguém pode derrubar. O que Deus constrói, tempestades não destroem. A quem Deus promove, inimigos não podem rebaixar.
Isaías 54, verso 17 declara: Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço deles. Características da exaltação divina. A exaltação que vem de Deus tem características distintas. Primeira, ela é pública, onde a humilhação foi pública. Deus não apenas restaura sua dignidade em privado. Ele vindica você diante daqueles que testemunharam sua vergonha. José foi exaltado diante de toda a corte do faraó, diante de seus irmãos, diante de todo o Egito. Davi foi coroado rei diante de todo Israel, na mesma nação onde havia sido caçado como criminoso. Deus faz questão de que sua restauração seja visível, porque Ele está restaurando não apenas sua posição, mas também sua reputação. Ele está corrigindo narrativas falsas, silenciando acusadores, provando que Ele estava com você o tempo todo. Salmo 37, verso 6 promete: Ele fará sua retidão brilhar como a alvorada, a justiça da sua causa, como o sol do meio-dia. Segunda, a exaltação divina vem acompanhada de autoridade real, não apenas títulos vazios. José não recebeu apenas um cargo honorífico, ele recebeu o anel do faraó, autoridade real para tomar decisões, poder para executar sua visão, recursos para implementar seu plano. Ele foi de prisioneiro esquecido a segundo comandante da superpotência mundial em um único dia. Quando Deus promove, Ele dá unção correspondente à posição, sabedoria para navegar a responsabilidade, favor para cumprir o propósito. Terceira, a exaltação divina sempre tem um propósito maior que benefício pessoal. José foi exaltado para salvar nações da fome. Davi foi exaltado para estabelecer um reino de justiça. Esther foi exaltada para salvar seu povo do genocídio. Quando Deus te levanta, não é apenas sobre você, é sobre todos que Ele quer alcançar através de você. Sua promoção se torna a plataforma para seu propósito, preparando-se para a exaltação. Enquanto você ainda está no vale, há maneiras de se preparar para a exaltação que virá. Primeira, mantenha sua excelência, mesmo quando ninguém está observando. José serviu com excelência na casa de Potifar, na prisão, em cada lugar onde estava. Ele não permitiu que sua humilhação diminuísse seus padrões. Daniel manteve sua rotina de oração 3 vezes ao dia, mesmo quando foi proibido, mesmo quando isso significava ser jogado na cova dos leões. Excelência em privado prepara para a promoção em público. Segunda, continue desenvolvendo suas habilidades e dons. Não permita que a humilhação te convença a desistir de seus talentos. Davi continuou tocando harpa e escrevendo salmos, mesmo quando estava fugindo. José continuou interpretando sonhos na prisão. Paulo continuou estudando e escrevendo mesmo quando estava preso. O vale é tempo de refinamento, não de abandono de chamado. Terceira, construa relacionamentos corretos. Durante a humilhação, Deus muitas vezes traz pessoas certas para a sua vida. Pessoas que veem seu valor quando outros não veem, que acreditam em você quando outros desistiram, que investem em você quando outros abandonaram. José fez amizade com o copeiro e o padeiro na prisão. Ruth permaneceu leal a Noemi, mesmo na pobreza. Davi atraiu um grupo de homens poderosos durante seus anos de fuga que mais tarde se tornariam seus generais. Quarto, perdoe completamente. Você não pode carregar amargura para o próximo nível. O peso do ressentimento impedirá seu voo quando a exaltação chegar. José perdoou genuinamente seus irmãos. Não apenas em palavras, mas em ações. Ele proveu para eles, protegeu suas famílias, tratou-os
com generosidade. O perdão não é apenas libertação para aqueles que te feriram. É libertação para você mesmo. A exaltação exata. No lugar exato, aqui está a parte mais poderosa. Deus estrategicamente te exalta exatamente no lugar onde foste humilhado. Por quê? Porque Ele está redimindo aquele espaço, reescrevendo aquela narrativa, transformando o lugar de dor em lugar de glória. Ele está provando que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te fortalecer e te promover. Pense nisso. José não foi exaltado em Canaã, sua terra natal, onde era amado. Ele foi exaltado no Egito, onde foi vendido como escravo. Davi não foi coroado em uma terra estrangeira, onde ninguém conhecia sua história. Ele foi coroado em Israel, onde todos sabiam de sua perseguição. Jesus não ressuscitou em um lugar distante. Ele ressuscitou em Jerusalém, onde foi crucificado. Deus faz isso porque Ele quer que todos que testemunharam sua queda vejam sua ascensão. Ele quer que aqueles que duvidaram de você vejam seu poder em sua vida. Ele quer que o território que você perdeu seja recuperado, que o chão que foi manchado com suas lágrimas seja regado com sua vitória. Não é sobre vingança, é sobre redenção. Não é sobre esfregar na cara de ninguém. É sobre Deus receber glória através de sua história. Vivendo na exaltação com humildade, quando a exaltação finalmente chega, há um perigo sutil, o orgulho. Depois de anos de humilhação, pode ser tentador abusar da autoridade, tratar outros da maneira que você foi tratado, tornar-se arrogante com seu sucesso. Mas a pessoa verdadeiramente preparada por Deus usa sua exaltação para servir, não para se exibir. Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo Senhor. José usou seu poder para alimentar nações, não para vingança pessoal. A verdadeira grandeza é quando você tem poder para machucar, mas escolhe curar. Quando tem autoridade para punir, mas escolhe perdoar. Quando tem plataforma para se promover, mas escolhe promover outros, isso é maturidade do reino. Isso é exaltação que honra a Deus e perdura além de uma vida. Lembre-se também de que a exaltação não significa ausência de desafios. José enfrentou a responsabilidade massiva de gerenciar recursos de um império durante uma crise global. Davi enfrentou rebeliões, conflitos familiares, guerra. A exaltação traz novas pressões, novas responsabilidades, novos testes, mas a diferença é que agora você está equipado. Você passou pela escola do vale, você desenvolveu caráter, fé, dependência de Deus. Você está pronto para o peso da glória. Palavra final. Sua história ainda está sendo escrita. Se você está hoje no vale da humilhação, quero que saiba. Sua história não terminou. O capítulo atual pode ser doloroso, mas não é o último capítulo. Deus está escrevendo uma narrativa de redenção. Ele vê sua dor, conta suas lágrimas, conhece sua luta, e Ele já determinou o dia da sua exaltação. Não desista no vale. Não permita que a amargura defina seu futuro. Não aceite a humilhação como identidade final. Continue adorando quando não sentir vontade. Continue servindo quando ninguém está aplaudindo. Continue acreditando quando as circunstâncias contradizem as promessas. Continue confiando que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Se o momento, a exaltação exata. No lugar exato, aqui está a parte mais poderosa. Deus estrategicamente te exalta exatamente no lugar onde foste humilhado. Por quê? Porque Ele está redimindo aquele espaço, reescrevendo aquela narrativa, transformando o lugar de dor
em lugar de glória. Ele está provando que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te fortalecer e te promover. Pense nisso. José não foi exaltado em Canaã, sua terra natal, onde era amado. Ele foi exaltado no Egito, onde foi vendido como escravo. Davi não foi coroado em uma terra estrangeira, onde ninguém conhecia sua história. Ele foi coroado em Israel, onde todos sabiam de sua perseguição. Jesus não ressuscitou em um lugar distante. Ele ressuscitou em Jerusalém, onde foi crucificado. Deus faz isso porque Ele quer que todos que testemunharam sua queda vejam sua ascensão. Ele quer que aqueles que duvidaram de você vejam seu poder em sua vida. Ele quer que o território que você perdeu seja recuperado, que o chão que foi manchado com suas lágrimas seja regado com sua vitória. Não é sobre vingança, é sobre redenção. Não é sobre esfregar na cara de ninguém. É sobre Deus receber glória através de sua história. Vivendo na exaltação com humildade, quando a exaltação finalmente chega, há um perigo sutil, o orgulho. Depois de anos de humilhação, pode ser tentador abusar da autoridade, tratar outros da maneira que você foi tratado, tornar-se arrogante com seu sucesso. Mas a pessoa verdadeiramente preparada por Deus usa sua exaltação para servir, não para se exibir. Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo Senhor. José usou seu poder para alimentar nações, não para vingança pessoal. A verdadeira grandeza é quando você tem poder para machucar, mas escolhe curar. Quando tem autoridade para punir, mas escolhe perdoar. Quando tem plataforma para se promover, mas escolhe promover outros, isso é maturidade do reino. Isso é exaltação que honra a Deus e perdura além de uma vida. Lembre-se também de que a exaltação não significa ausência de desafios. José enfrentou a responsabilidade massiva de gerenciar recursos de um império durante uma crise global. Davi enfrentou rebeliões, conflitos familiares, guerra. A exaltação traz novas pressões, novas responsabilidades, novos testes, mas a diferença é que agora você está equipado. Você passou pela escola do vale, você desenvolveu caráter, fé, dependência de Deus. Você está pronto para o peso da glória. Palavra final. Sua história ainda está sendo escrita. Se você está hoje no vale da humilhação, quero que saiba. Sua história não terminou. O capítulo atual pode ser doloroso, mas não é o último capítulo. Deus está escrevendo uma narrativa de redenção. Ele vê sua dor, conta suas lágrimas, conhece sua luta, e Ele já determinou o dia da sua exaltação. Não desista no vale. Não permita que a amargura defina seu futuro. Não aceite a humilhação como identidade final. Continue adorando quando não sentir vontade. Continue servindo quando ninguém está aplaudindo. Continue acreditando quando as circunstâncias contradizem as promessas. Continue confiando que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Se o momento